Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Versículo 21. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso de número 21. Diz assim: E passando Jesus outra vez um barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que saia e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Amém? Oremos nessa hora. Altíssimo Deus, no nome de Jesus, grato sou por estar na tua casa, grato sou por ter essa oportunidade, meu Deus, de poder compartilhar com meus irmãos as Sagradas Escrituras. Pai eterno, no nome de Jesus, fala conosco, toca nos corações, toque nas vidas, por favor, Senhor. Que cada pessoa que está aqui, de alguma forma, por essa mensagem, Senhor, da Tua Palavra, sejam atingidas, Senhor, sejam consoladas, sejam edificadas, sejam exortadas, Senhor. A nós seja apresentada uma proposta diferente, e que aqui possamos, Senhor, atender o seu chamado. Seja uma noite de reflexão, seja uma noite em que a tua presença, Senhor, mais uma vez, opere em nós, mova nos nossos corações. Em nome de Jesus, fala conosco, fala comigo, usa a minha vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na quarta-feira este tema já foi abordado pelo pastor Marcelo, e eu quero novamente fazer uso desta mensagem para tentar extrair uma ideia que o Senhor colocou no meu coração enquanto ainda ouvia a pregação na quarta-feira. O texto nos mostra que Jesus estava retornando da cidade de Gadara, uma região cheia de ruínas, uma localização incerta, onde ele liberta um homem que morava entre os sepulcros, e a Bíblia vai dizer que era possuído de uma legião de demônios. Capítulo 5 da sua Bíblia, o versículo 3 a 6 vai dizer assim: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro
dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia alçar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Os espíritos que possuíam este homem levam este homem a se prostrar e adorar a Jesus, mostrando que realmente a Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra. A Bíblia vai dizer que Jesus expulsa os espíritos e dá uma ordem para aquele homem, na continuação do texto, que volte para a sua casa e anuncie as grandes coisas que o Senhor fez por ele naquele dia. Na sequência da mensagem, na sequência da narração de Marcos, Jesus volta ao barco e segue para o outro lado do rio, o outro lado do mar da Galileia. E diferente do que aconteceu naquela viagem, em que ele encontra um único homem, agora ele se depara com uma grande multidão que o seguia. Entre esta grande multidão estava Jairo, um importante membro da sinagoga, alguém que presidia a congregação, cuja responsabilidade era tratar da condução da adoração pública em várias partes, sendo elas a oração, a leitura das Escrituras e a exortação. Jairo sai ao encontro de Jesus, pois ele tinha uma necessidade que fez com que ele colocasse de lado todos os seus preconceitos, toda a sua dignidade, todo o seu orgulho, todos os que também há 12 anos se encontrava enferma. É interessante, meus irmãos, que nenhum homem recorre a Jesus de verdade, até que ele se sinta esmagado ao ponto de cair de joelhos diante do próprio Cristo. O texto vai dizer no versículo 22 do capítulo 5, o texto que lemos: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi Jesus com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Jesus então segue em rumo da casa de Jairo, quando o texto de repente vai continuar dizendo e vai nos apresentar um fato novo. Uma certa mulher, no verso 25, que também há 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Uma mulher surge no meio daquela multidão, uma mulher que estava vivendo uma condição horrível. Ela sofria de uma hemorragia crônica há 12 anos, uma doença que para ela era debilitante, era embaraçosa, era empobrecedora, desencorajadora. Meus irmãos, para esta mulher,
o que ela estava vivendo era a pior das piores das situações que uma pessoa poderia viver. Gente, quantas situações nas nossas vidas, quantas situações ou momentos não desempenham este papel que nos colocam em embaraço, que nos colocam em desencorajamento, que nos colocam em uma situação empobrecedora de espírito, de alma, até mesmo na vida financeira. Quantos de nós não vivemos uma situação que nos debilita em todas as esferas da vida? Para esta mulher, a situação que a debilitava é que o fluxo arrancava-lhe as forças. Era embaraçoso e indelicado dizer o que ela tinha. Isso expunha a sua vergonha. Era empobrecedor, porque ela já tinha tentado todos os médicos, todos os conselhos, gastado tudo para se livrar daquilo. Era desencorajador, porque ela tinha se valido de todos os esforços. Ela já não tinha mais em que ou naquilo que ela de fato poderia acreditar. Era uma situação muito difícil. Mas, para esta mulher, aquele dia em que Jairo se prostra diante de Jesus, tornou-se o momento mais decisivo de sua vida. Este é um momento emocionante, pois esta mulher vai entrar em uma corrida, que é a corrida da vida. Esta mulher vai entrar em uma corrida onde a meta dela era viver ou morrer. Não existia uma outra meta. Não existia um outro objetivo. Não existia outro alvo a não ser este: eu preciso viver ou eu vou morrer. Que momento emocionante. Mas aqui eu penso, aqui eu entendo que mudanças em nossas vidas têm como linha de partida a decisão. Não existe outro caminho que não tenha como linha de partida a decisão. Vejamos o versículo 27 e o versículo 28 do texto. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Isto é decisão. A mudança de uma determinada situação tem como linha de partida a decisão. Amém? Gente, essa mulher ouviu uma única vez que ela tinha diante dela a grande oportunidade da vida. E ali ela se decide. Ali ela toma uma decisão. Nessa noite, eu espero que o Espírito Santo crie o desejo no seu coração de você tomar uma decisão. A decisão de tocar em Cristo, de tocar em Jesus. Eu espero que você seja motivado, que os louvores, o que já foi dito, o testemunho do Guilherme, aqui os cânticos, a dança, te inspire, te leve a um desejo de tomar uma decisão.
uma decisão que signifique muito para você, uma decisão que venha interferir diretamente na sua vida, uma decisão que venha interferir diretamente na sua história, uma decisão que venha interferir diretamente na sua relação entre a sua família, uma decisão que venha te levar a uma conscientização de mudança. Quiser que nesta noite Jesus, através do Espírito Santo, toque no seu coração e te leve a este empenho, a esta força, a esta coragem de tomar uma decisão. Meus irmãos, o fato é que esta decisão gerou consequências. Veja o verso 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. O texto vai dizer que ao tocar nas vestes de Jesus, ela foi imediatamente curada. Só que nós temos que analisar um detalhe nesse texto que me chamou muita atenção. Porque o Evangelho de Marcos, esse texto é repetido tanto no Evangelho de Mateus, como também no Evangelho de Lucas. Mas somente o Evangelho de Marcos vai se ater a um detalhe e vai explicar algo, vai aumentar os dados, as informações a respeito deste milagre. E o texto vai dizer, no verso 29, logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Essa expressão fonte, nem Lucas nem Mateus utiliza, só Marcos utiliza. Somente Marcos fala de fonte. Somente Marcos diz que aconteceu um milagre, porém este milagre aconteceu através da fonte. Não foi um milagre qualquer. Não foi algo simples que aconteceu. O texto vai dizer que logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Na vida desta mulher havia uma fonte que estava desperdiçando vida. No livro de Levíticos, capítulo 17, versículo 11, o texto vai dizer que a vida está no sangue. Amém? A vida está no sangue. E por isto, ao esta mulher perder o sangue, ela estava perdendo vida. Meus irmãos, isto me leva então a pensar que em todos os homens existem duas fontes. A fonte da alma e a fonte do espírito. É a fonte da alma que manifesta o pecado, pois ela é a fonte das vontades, da consciência, da obra da carne. E nesta fonte que se concentra a manifestação de todos os males da humanidade. E uma segunda fonte é a fonte do Espírito, onde manifesta-se a adoração, a santificação, nos influencia a querer em todo momento a presença de Deus. Quando eu olho para trás, lá no livro do Gênesis, no Éden, vejo Deus se relacionando com Adão e com Eva, e eles ainda não tinham provado do pecado. O espírito de ambos se comunicavam com Deus. A fonte da alma era pura, era santa, não conheciam o pecado. A partir do momento que eles decidem
por desobedecer a Deus, eles se sujam, se contaminam. O espírito que jorrava a vida agora é interrompido pelo pecado. E a partir de Adão e Eva, o homem passa a provar do sabor do pecado. E aquilo que seria um estado permanente de bênção, agora não seria mais. Quando esta mulher toca em Jesus, ela está realizando o mais importante ato de uma pessoa, o ato que parte do princípio da decisão. Meus irmãos, entenda isso. Enquanto somos crianças, estamos vivendo em um estado de inocência. Porém, quando adquirimos a consciência, nossos atos são realizados a partir de nossas decisões e escolhas. E é nesse momento que vamos conhecer o pecado. Os nossos atos, as nossas escolhas, nos levarão ao conhecimento do pecado. Então, o processo para voltar-se a Deus também é decidindo, por meio da fé, reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e aceitando se tornar o seu discípulo. Quando esta mulher decide tocar em Jesus, ela está tomando a decisão de reconhecê-lo como Senhor. E ao reconhecer Jesus como Senhor, a fonte que desperdiçava a vida, que é a fonte do pecado, ela é fechada, ela é interrompida, e a misericórdia de Cristo envolve o seu coração, produzindo cura no seu interior e no seu exterior. Meu irmão, talvez você seja um crente, um cristão de muitos anos. Ou talvez você está me ouvindo nessa noite pela primeira vez. Mas deixa eu lhe dizer algumas coisas. A única forma de conseguir vida é reconhecendo Jesus como a fonte de toda a vida. A única forma de conseguir vida é reconhecendo Jesus como a fonte de toda a vida. Deixa eu te dizer uma segunda coisa. A única forma de sermos curados em várias áreas da vida é decidindo que Jesus feche a fonte do pecado em nossa alma. É decidindo que Jesus feche a fonte do pecado em nossa vida, permitindo com que a graça nos leve à manifestação diária do fruto do Espírito. Quando essa mulher toca em Jesus, a fonte do mal que assolava o seu corpo cessa e ela é curada. Ela é curada. Meu irmão, e aqui eu entendo e percebo algumas lições nesse texto. A primeira lição é a seguinte: a decisão pessoal é o divisor que me levará a desenvolver a fé. Repita comigo: a decisão pessoal é o divisor que me levará a desenvolver a fé. Diante de tudo que você está vivendo, eu quero te levar a pensar na frase dita por essa mulher, versículo 28 do capítulo 5. Mas eu gostaria que você pensasse, não lesse como se lê
um anúncio, qualquer outra coisa. Pense nessas palavras, nas palavras dessa mulher. Olha o que ela diz, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Se tão somente eu tocar. Gente, o processo de mudança começou no momento em que ela decidiu. O processo de cura começou no momento que ela tomou uma decisão. O processo de melhora da sua vida começou quando ela disse: agora eu quero tocar em Jesus. As coisas se tornaram muito diferentes para a sua vida quando ela assumiu a posição de não ser mais a mesma. Se tão somente tocar nas orlas de suas vestes, sararei. O que é que te falta, meu irmão? O que é que te falta para ser curado de uma série de coisas que você vive na sua vida? Enfrentar a si mesmo é a primeira coisa que te falta. Enfrentar a você. Enfrentar o teu coração. Enfrentar as tuas vontades. A segunda coisa que te falta é tomar a decisão. Eu quero. Eu preciso. Eu vim hoje aqui na igreja. Hoje é dia 16, né? 16 de junho. 16 de junho às 19 horas, 20 horas e 8 minutos. Eu preciso tomar uma decisão. Eu não posso voltar para minha casa e ouvir mais uma palestra. Eu não posso entrar na minha casa e ouvir mais um discurso de um camarada que eu nem de fato conheço a vida dele. Eu não posso voltar para casa e ser a mesma pessoa. Meu irmão, se fosse para você se entreter, por que você não foi no stand-up do Marco Luque, do Oscar Filho, sei lá quem você queira, goste, porque você não foi, se fosse para entreter, porque você não foi no show do Roberto Carlos, no show do J Neto? Se fosse para se entreter, por que você não vai em algum lugar assim? A decisão pessoal é o divisor que me levará a desenvolver a fé. Essa mulher dizia: se tão somente eu tocar. Se tão somente eu tocar. Se tão somente eu tocar. Se tão somente eu tocar, eu vou ficar curado. Se tão somente eu tocar, eu vou melhorar. Meu irmão, talvez você está sofrendo de tantas coisas. Talvez a sua alma está sofrendo em tantas situações. A mensagem de Jesus para o teu coração nessa noite é a seguinte: deixa eu curar a fonte que faz mal na sua vida. Toca na minha orla, toca em mim, toca no meu coração por meio da fé. Se aproxima de mim, que eu vou me aproximar de você. Achegue-se a mim, que eu vou me achegar até você. Dá um passo na minha direção. Dá um passo na minha direção. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: o que te falta é tomar uma decisão. O que falta para o Fernando é tomar uma decisão. O que falta para mim é tomar uma decisão.
Eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei o que Deus tem reservado para mim. O que me falta é tomar uma decisão. O que te falta é tomar uma decisão de viver melhor, uma decisão de dizer eu vou fazer a vontade de Deus, uma decisão de dizer eu vou me tornar um discípulo de Jesus. Como disse o Papa Francisco, só existem dois tipos de fiéis: discípulos ou seguidores. O que você quer ser? Um discípulo ou um seguidor? Eu quero ser o discípulo, porque os seguidores atrapalham a entrada dos discípulos. Os seguidores atrapalham a passagem de quem quer tocar em Jesus. Lembra aquele episódio de um homem que tinha uma enfermidade? 4 amigos resolvem levá-lo até Jesus. E de repente, uma multidão cerca a casa. Todo mundo querendo ver quem está lá, o que está acontecendo, o que ele está falando. Esses homens atrapalhando realmente quem quer entrar e chegar até a presença de Jesus. Não seja um seguidor fica pelo caminho, mas um discípulo anda no caminho. Tome uma decisão. Tome uma decisão. Tome uma decisão. Segunda verdade que eu vejo nesse texto. Segunda lição que consigo ver nesse texto. Toda ação manifesta uma reação. Repita comigo: toda ação manifesta uma reação. Veja, por favor, o versículo 29 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Toda ação manifesta uma reação. E logo lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltando-se para a multidão, disse: quem tocou em minhas vestes? Disseram os seus discípulos: ô mestre, vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem fizera isso. Toda ação manifesta uma reação. Foi Jesus tocar, foi a mulher tocar nas orlas de Jesus. A reação foi Jesus dizer: quem me tocou? Quem me tocou? Saiu virtude de mim, saiu poder de mim, saiu dínamos de mim, saiu vida de mim. A fonte de alguém foi curada, a fonte de alguma alma parou de jorrar para a morte, e agora eu vejo vida. Eu percebo que de mim saiu vida. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Meu irmão, nessa noite, por meio da fé, através do sacrifício de Jesus no Calvário, você pode entrar por um caminho que é vivo, por um caminho que é novo, que te leva até o Pai. E este caminho que é vivo e que é novo te dá o direito de sentir a presença de Cristo, de tocar pela fé, pela fé, pela fé, pela fé nas orlas de suas vestes, e através da sua fé, nessa noite eu acredito, Deus está dizendo: alguém pela fé está me tocando, a minha glória está fluindo.
Toda decisão manifesta uma reação. E esta reação é produzida no coração de Deus. Toda decisão manifesta uma reação. Toque em Jesus pela fé. 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 Terceira verdade que eu vejo nesse texto, e última. Todo esforço produz uma recompensa. Repita comigo: todo esforço produz uma recompensa. Quando esta mulher toca em Jesus, se esforçando da forma com que ela fez, gente, ela não saiu numa tarde de domingo, depois de almoçar, de comer costela, de comer lasanha, de comer picanha, de comer um gostoso e típico macarrão de domingo, e saiu para tomar um sorvete na Praça da Bíblia, ou na Vila do Doce. Ela não foi passear pela cidade de Ribeirão Pires, e aí resolveu pegar o trem até Paranapiacaba e voltar, e ficar nesse vai e vem. E aí desceu de novo do trem. Oh, Jesus está aqui, deixa eu tocar nele. Meus irmãos, esta mulher, ela diante de uma grande adversidade, ela vence, como eu já disse aqui, tudo que se colocava diante dela dizendo: não sai de casa hoje. Não sai de casa hoje não. Não faz nada hoje não. Porém, ela se esforça. Ela se esforça e reconhece que em Jesus estava toda a sua vitória. Todo esforço produz uma recompensa. Veja, por favor, o verso 33 do capítulo 5. Todo esforço produz uma recompensa. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temeu quando Jesus perguntou: quem me tocou? E tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Meu irmão, já não tinha mais meias verdades na vida dessa mulher. Ela estava curada. A fonte secou. A fonte secou. A fonte do pecado secou. Ela está agora diante de Jesus, falando toda a verdade. O versículo 34 vai nos dizer o seguinte, acompanhe comigo. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Primeira recompensa, meus irmãos, ela é chamada de filha. Primeira recompensa, ela é chamada de filha. A fonte do pecado fecha a vida.
Porém agora, quando ela reconhece Jesus como a fonte da vida, este reconhecimento lhe dá o direito de ser feita filha de Deus. Este reconhecimento lhe dá o direito de ser feita filha de Deus. O texto de João diz: a saber, todos quantos creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de serem gerados filhos de Deus. No momento que essa mulher reconhece, toma uma decisão, se esforça, toca em Jesus, a fonte é secada, a fonte que gerava morte é cessada. Naquele momento, no reconhecimento, ela está se tornando filha. E aí Jesus vem dizendo: filha, o nosso esforço em Cristo nos traz como recompensa a filiação. Nós nos tornamos filhos de Deus. A continuação do texto vai dizer: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Isso não é dom que vem de você, é dom que vem de Deus. É dom que vem de Deus. O texto vai continuar dizendo: agora que você é reconhecida como filha, depois de tomar uma decisão de me reconhecer como Senhor, agora que a tua fé, ela valida a tua crença, entenda uma coisa: vá em paz. Só em Jesus temos a verdadeira paz. Não é uma paz vivida através de conceitos da religião, mas uma paz que está embutida na própria vida de Jesus. Por isso que Jesus diz: olha, se vocês forem um comigo, assim como eu sou um com o Pai, se nós estivermos em Cristo, andarmos com Cristo, andarmos em Cristo, seremos revestidos de uma paz que excede todo entendimento. E o texto vai continuar dizendo: a quarta recompensa: vá em paz e ser curada deste teu mal. Volte para casa curada. Volte para casa curado. Volte para casa restaurada. Volte para casa restaurado. Volte para casa mudado. Volte para o meio da tua família com uma outra perspectiva sobre a vida. Chega, mudou o seu quadro, agora é uma outra vida. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz o seguinte: decida. Fala para ela aí, por favor. Decida e volte para casa curado. Diz isso em nome de Jesus. Diz isso, repita por favor. Decida. Fala para essa pessoa que está do seu lado: decida e volte para casa curado. Decida e volte para casa curada. Decida e volte para casa jorrando vida. Decida. Se por um instante você pode adorar o Senhor, faça isso, faça isso. Decida. 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 Hoje a mensagem e a fama de Jesus bate a sua porta. Hoje a mensagem e a fama de Jesus bate a sua porta. Quando a fama de Jesus bateu a porta desta mulher, ela disse: é aqui que eu vou tocar.
É aqui que eu entro. É aqui que chegou a minha vez. É agora. É a corrida da minha vida. É a corrida da minha vida. É a corrida da minha vida, Renato. É agora. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Hoje a mensagem e a fama de Jesus bate à porta do seu coração. E compete a você tomar uma decisão. Tocar nele. E permitir que ele cure a fonte da sua alma. E consequentemente a sua vida por completo. Hoje você tem esta oportunidade. Ou manter-se preso a uma série de coisas, porque você não teve coragem de tomar uma decisão. A fama de Jesus bate à sua porta. A fama de Jesus, a mensagem do Evangelho, bate à sua porta. Bate à sua porta. Eu gostaria de orar com você nesta hora.